Quando em 90 peraí, eu formei em 87, foi ano que começou aqui, em 92, 91, 92, me chamaram para dar aula lá no então recém-criado curso de veterinária. E aí eu me envolvi e acabei virando diretor do curso. E eu estava fazendo mestrado, depois eu fui fazer doutorado. Mestrado eu fiz na USP e doutorado eu estava fazendo na Unicamp. E aí, isso foi em 98. Eu fazia na engenharia de alimentos da Unicamp. E aí eu arrumei uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, fazer o que chama de doutorado sanduíche, né? Que você começa aqui, faz um período lá, depois volta para concluir aqui. E minhas filhas eram novinhas, tinha aí na sua faixa de 5 a 7 anos. E eu falei, puta, uma baita oportunidade de eu viver fora, ter uma experiência legal para elas também, que depois que passa um pouco aí tem mais resistência, mas nessa idade ia. E foi em 99, e aí houve um problema administrativo na Unifeob, um problema interno, que as pessoas lá me convidaram, falaram, você não quer assumir? Não era no centro universitário, era tudo faculdades isoladas, eram 4 faculdades ainda. Você não quer assumir a direção da fundação? Você está no sangue, foi teu avô que ajudou a criar, sua família esteve sempre envolvida com isso. E eu, puta, numa escolha difícil, porque eu tinha ido já para os Estados Unidos, já tinha acertado o orientador, tinha vindo lugar para morar. Era meu sonho, sabe? E isso eu me devo ainda. Depois eu nunca mais tive essa chance de ir, mas ainda vou. Uma hora a gente volta a falar disso. Mas aí eu tive que fazer uma escolha entre dar sequência a uma obra que a minha família ajudou a fazer ou ir para o meio acadêmico e fazer meu doutorado nos Estados Unidos. Foi uma escolha difícil, mas como tudo na vida eu não me arrependo, sabe? Acho que eu faria de novo a mesma escolha se fosse possível. E aí que eu entrei de cabeça nisso, sabe? Aí depois me envolvi, aí teve expansão, viramos centro universitário, expandimos, criamos novos cursos. E aí eu falo que é sempre uma maquininha de moer carne, sabe? Porque você entra, é difícil você sair. Não porque não quer, porque apaixona-se por isso. E aí eu só saí agora, né? Na pandemia, quando terminou meu segundo mandato, que eu fiquei 8 anos, o estatuto não permite ter mais de uma recondução, fiquei 4 fora, fiquei mais 8, e agora eu terminei e não pretendo voltar a essa cadeira, não, quero fazer outras coisas. E aí uma das minhas coisas que eu estou reconstruindo é me pagando aquela morada no exterior que eu não fiz. Então o meu plano é o ano que vem, se as coisas deixarem, se a Covid deixar, se as coisas saírem como está, passar uma temporada fora, estudando, fazendo outras coisas, sabe? Eu me devo isso, digamos assim, eu quero voltar. Então foi um momento assim de uma ruptura, de uma crise, e que me falaram assim, João, assume aqui porque você tem legitimidade para fazer isso. E eu me sentia muito inseguro. É difícil, é muito inseguro. Eu tinha, sei lá, quantos anos eu tinha? Em 99, eu tinha 32 anos. Não, 34 anos. Mas eu não era aquilo que eu estava planejando, sabe? Muito, muito jovem. Não, mas a minha cabeça era outra, sabe, Dudu? Minha cabeça estava para lá, cara, eu quero fazer isso, eu quero acadêmico, eu gosto disso. Morar fora, ter experiência de outra cultura, de outro idioma, de outro hábito. Mas aí resolvi fazer e eu acho que eu fiz acertado. Você comentou uma coisa que o Carioca também comentou quando veio aqui, sobre essa picada que acontece com quem entra no meio acadêmico, que nunca mais sai, assim, e acaba se apaixonando, cria meio que uma relação, assim, meio que deve ser difícil de até explicar. Mas eu queria que você tentasse, assim, pelo menos, o que faz gerar essa paixão? Sei lá, ver o resultado que isso gera? O que é? Assim? O resultado está nas pessoas, sabe? Quando você, por exemplo, a época do ano que eu mais gostava, não gosto, é agora o final do ano, quando tinha cerimônias de colação de grau. Putz, aquilo para mim era. Agora eu tinha todos aqueles perrengues que sempre tem, aquele aborrecimento que sempre tem. No final do ano, quando eu vi o depoimento dos alunos e principalmente dos pais, falei, putz, valeu a pena tudo. Tudo valeu a pena. Então é isso, é a transformação da vida das pessoas. A educação ainda é o meio mais. Que a sociedade encontra de fazer a mobilidade social. A gente vive no Brasil um país muito desigual. A gente tem problema sério de produtividade. A gente tem problema sério de mobilidade. Tem a síndrome a maldição do CEP. A maldição do CEP é que quando você nasce num lugar extremamente pobre, com vizinhança pobre, a chance de você prosperar demora 7 gerações.
Isso é uma loucura. Quer dizer, 7 gerações, se tudo der certo. A média, né? Tem gente que nunca chega e tem gente que chega antes. Tem uns fora da curva. Agora, a educação pode pegar esse atalho. Né? Como é que você, através dos seus méritos, do seu esforço, você consegue prosperar num Brasil que é muito desigual. A gente sabe disso. Então, as pessoas que criaram a Unifeob, eu estou falando da Unifeob porque de lá que eu vivi, mas isso você pode extrapolar para qualquer instituição de ensino, eles criaram com esse objetivo, de oferecer oportunidade para as pessoas. Então, eu me sinto muito realizado de pegar esse propósito e levar adiante, de ajudar a perenizar a instituição, de ajudar a que esse lugar seja um lugar de oportunidade para milhares de pessoas que passaram por lá, milhares. E assim, a vida dessas pessoas melhorou? Certamente melhorou. Não apenas na questão econômica, financeira, mas de cidadania, de saber pensar, de saber não ser boi de boiada, de ter raciocínio próprio, de ser autocrítico. E, gente, essa questão da educação, ela é um marco fundamental porque ela influi não apenas na pessoa, mas nas gerações que vêm a partir dela. A gente sabe que os índices de melhor aproveitamento escolar das crianças têm mais a ver com o índice de escolaridade dos pais. Quanto maior o índice de escolaridade dos pais, maior o desempenho das crianças, por causa do meio ambiente, por causa de saber ler, do letramento e tudo. Então, quando você muda a vida de alguém, você muda a vida da família dessa pessoa nas gerações seguintes. E é isso que transforma um país. Um país, como eu disse, desigual. E mais do que isso, a gente tem um país que, se a gente não fizer uma aposta, e pode parecer lugar comum ficar falando isso, mas a gente tem que fazer uma aposta na educação. O Brasil tem índices de produtividade, ou seja, quanto é que um trabalhador brasileiro rende, é cerca de 5 vezes a menos do que um trabalhador médio americano, norte-americano. E o brasileiro não é incapaz, do ponto de vista físico. Então, o problema está na intelectualidade. O problema não como ele nasce, é assim, é oportunidade. Então, você tem 3 grandes pilares de produtividade de um país. Só para abrir um parênteses rápido. A infraestrutura, né, que a gente está bem capengando, mas vamos indo mais ou menos. O ambiente de negócio, burocracia, fiscalização, questões tributárias, questões jurídicas e a educação. Vamos falar desse, que eu acho que é o principal. Cada ano que um trabalhador os países da OCDE, os países ricos, tem a mais escolaridade, aumenta $15 mil o PIB daquele país. Cada ano. Então, imagina o conjunto das pessoas, cada ano que uma pessoa estuda mais, aumenta $15 mil o PIB. No Brasil, a cada ano que um brasileiro estuda mais, aumenta a escolaridade de um ano, aumenta em $500. Aí você fala, como assim? Um aumenta 15 mil, o outro aumenta 500. E aí a gente começa a entrar num outro buraco. Não é só a quantidade de anos que a pessoa passa na escola, é a qualidade do estudo. Então, às vezes a gente vê gente formada no ensino médio, ou mesmo no ensino superior, que não tem entendimento, mal consegue interpretar um texto, mal consegue ter noção e interpretar aquilo que está lendo, não consegue ser autocrítico na questão da realidade do entorno dela. Então tem uma questão de massificar a escola, ou seja, dar mais escolaridade, e tem a questão do conteúdo, do que a gente está ensinando. E a gente está numa armadilha muito grande, de que a gente não consegue desvencilhar disso, que a gente ainda usa, claro que quando eu generalizo assim tem as exceções, a ideia é caricaturar para chamar atenção. A gente ainda usa as questões conceituais de conteudista que foi no início do século passado. O que era? É adestrar. Né? Então eu preciso formar gente. A escola, do jeito que ela é hoje, ela vem de 2 grandes fontes. Do exército, né, do exército prussiano, que na época que era a Alemanha, que assim, eu preciso de gente que seja adestrada e obediente. A escola faz isso. Todo mundo sentadinho, obediente. E depois da Revolução Industrial, na Inglaterra, eu preciso de gente adestrada e obediente. Esse modelo se perpetuou até agora. E hoje não faz mais sentido você ser adestrado e obediente. Eu quero que você seja inovador, quero que você seja disruptivo, quero que você pense ideias novas. Mas como é que eu faço isso dando decoreba? Ensinando você apenas a decorar a fórmula
e não te ajudando a pensar para que serve aquela forma, para que eu tô aprendendo isso, qual o significado disso. Então, vocês perceberam como eu falar de educação, eu me empolgo e vou pegar ladeira abaixo. É isso mesmo. Eu já comecei a viajar aqui, refletir, porque a gente fala assim, poxa, o problema da educação tá ali na base ali, mas você já começou a falar que o problema também está ali nas pessoas com mais idade, que tem uma formação e isso reflete na educação dos filhos. Sim. Poxa, é tanta... na verdade, existe uma coisa que eu acho que... eu fiquei pensando, eu fiquei lembrando da minha época de escola, né? Quando eu era pequenininho lá, que às vezes ficava de recuperação, a cinta comia, porque você vai repetir de ano. E hoje, hoje parece que nas escolas públicas não tem essa, né? As crianças... Acho que por isso que chega no final ali e não conseguem interpretar um texto. Acho que isso foi uma decadência, foi um retrocesso para a nossa educação. A gente tem que tomar cuidado para não fazer leituras muito segmentadas, que é o seguinte, o problema da educação não está na questão da não reprovação. Porque quando o problema é mais embaixo. Quando você não reprova um estudante, não significa que você está dando... porque é por ciclo, né? Não é por ano. Sim. Então, quando você não retém o aluno naquele ciclo, porque um dos maiores índices de evasão da molecada do ensino na educação básica é a repetência. Então, se eu tenho a minha turminha, eu tenho meus coleguinhas, sim, e eu não decorei lá a forma de Bhaskara lá, do raiz quadrada e tal, eu falei, cara, você está reprovado. Então, obviamente que eu estou sintetizando e fazendo uma coisa muito resumida. Essa reprovação, provavelmente esse cara não vai se recuperar, porque é o seguinte, passei um ano tentando te ensinar de um jeito, e aí você não aprendeu. O não aprender é mais grave para o professor do que para o aluno. Quem deveria repetir de ano é o professor, não o aluno. Ué. Eu concordo. Se eu estou lá fazendo isso, você não aprendeu, o problema é de quem é, cara pálida. E aí eu faço assim, bom, então você não atingiu aqui, eu vou refazer tudo de novo. Mas que negócio maluco, se não deu certo uma vez, você vai fazer de novo. O problema não está em fazer de novo, o problema está em fazer diferente. Aquele aluninho lá, é claro que tem, o cara vem, a maioria das vezes, num lugar que tem deficiência nutricional, que tem deficiência familiar, que mora mal, que sabe, essa é a realidade do nosso povão. E aí você vai fazer ele repetir tudo de novo, a troco de quê? Aí um cara vai ficar 3 anos fazendo o 4º ano, no 5º ano o cara vai embora. Vai embora, porque não conhece mais ninguém, não tem mais vontade de ir para lá. Um abraço. Então o índice de evasão nosso é altíssimo. Agora, a palavra que você usou aí, ela tem razão, é a decadência. Não exatamente por causa da reprovação, mas o sistema educacional está ruindo. Porque a gente, de novo, aí aqui a ideia não é entrar em nenhum governo, nada disso. Não, sim. Mas o Estado brasileiro, vamos falar em Estado brasileiro, o Estado brasileiro até hoje não deu a devida importância para a educação. E a gente fica repetindo isso como um mantra, sabe? Precisa, mas a gente não consegue fazer isso. Tem questão corporativista, tem questões de não colocar isso como algo prioritário. Pode parecer um problema muito complexo, mas não é. É mais vontade política. E não é tão caro assim, do ponto de vista de orçamento. Agora, você me pergunta qual é a fórmula mágica para isso? Né? Eu não sei. Mas talvez passe por um processo primeiro, de você poder remunerar muito bem o professor, de você poder mandar o professor embora. Né? Tem gente que tem absenteísmo, não vai, e essa política burra de estabilidade de emprego para quem é funcionário público, independente do que se faça, cara, o cara não é bom, tem que mandar embora. Sinto muito. Um abraço. Colocar os melhores professores nas piores escolas, e hoje a gente faz ao contrário. As escolas boas, os professores bons vão para lá. Não, ao contrário. Se a escola está ruim, eu preciso de lá as melhores cabeças para lá. Então inverte, e remunera melhor o professor que vai lá encarar isso. Ou seja, obviamente que é muito simplista falar isso, né? Pode parecer que eu tenho a varinha de condão, mas é papo de boteco, né? Ô, João, você levantou, eu já comentei em outros podcasts já sobre esse assunto, eu tive um professor que ele até escreveu um livro que chama Ensinar Verbo Transitivo. E ele falou o seguinte, que ele fala sobre a responsabilidade do professor. Que ele falou assim, eu ensinei, mas eles não aprenderam. Opa, se eles não aprenderam foi porque você não ensinou. Exatamente. Então, e às vezes é lógico que tem os desafios. Tem hora que aquele aluno também é difícil, né? Mas eu acho que assim, aquele professor que se vê desafiado por aquela situação... E, poxa, ele tem que ser valorizado também, né? Então, é uma via de mão dupla. E remunerado. É remunerado, isso, com certeza.